Tá dando para ver aqui o slide? Tá. Bom, então é o seguinte, vamos analisar uma clínica que vai ser instalada e a estrutura financeira dessa clínica é o seguinte: 2 sócios, cada um vai aportar uma quantidade diferente de dinheiro e eles vão pegar um empréstimo bancário. Esses sócios têm a opção de deixar o dinheiro aplicado no banco, esse dinheiro está aplicado lá hoje, mas eles reconhecem que para colocar o dinheiro no projeto, eles querem receber um prêmio de risco de 8% a mais. O imóvel vai ser alugado por 4 anos e está previsto aí alguns gastos para instalação, com reforma, com compra de equipamentos, frete, uns outros gastos que vão ter. E existe uma estimativa de que esses equipamentos possam ser vendidos no final dos 4 anos por 25% do valor original. Como eu comentei aqui outro dia, ninguém abre uma clínica querendo fechar daqui a 4 anos. Mas o dono do imóvel pode pedir ele de volta, né? Então, você está assinando um contrato de 4 anos, não significa que você vai ficar mais do que isso. Então, o negócio precisa ser atrativo nos 4 anos, porque senão você pode ter um prejuízo danado. Previsão de vendas, quando começa, vende menos. No primeiro ano, nós vamos ter consultas particulares, por convênio, e procedimentos, também particulares e por convênio. E aí essas vendas vão crescer de um ano para o outro, dessa maneira que está descrita aí. 8% do primeiro para o segundo ano, depois a cada ano um crescimento de 12%. A tabela de preços que vai ser praticada no primeiro ano são esses aí, para as consultas e para os procedimentos, e vai haver um reajuste de preços todo ano, de acordo com a inflação. Os gastos fixos estão previstos em R$ 50.000 no primeiro ano e vai aumentar de acordo com a inflação ano a ano. Os gastos variáveis de cada consulta correspondem a R$ 20 e dos procedimentos a R$ 35 e também vão crescer de acordo com a inflação nos anos seguintes. Imposto de renda que a empresa vai pagar, 32% pelo lucro presumido, e a necessidade de capital de giro está estimada em 40% do valor das receitas. E essa é a previsão da inflação nos próximos anos. O que se pede? A TMA dos sócios, o CMPC da clínica, o fluxo de caixa operacional do projeto. E depois, calcular todos esses índices e analisar se o projeto é viável ou não. Então, esse é o caminho natural que todo profissional de saúde deveria fazer antes de abrir a sua porta, seja de uma clínica, seja de um consultório. Todos nós deveríamos fazer isso aqui. Vamos então resolver o problema. Vocês já têm essa peça aí e vocês têm a opção de já ir fazendo junto comigo ou de assistir a gravação depois para poder fazer, né? Deixa eu tirar isso daqui.
Então, aqui em cima estão as informações que eu trouxe para cá, dos dados do problema. Eles vão até aqui na frente. E eu criei alguns quadros para facilitar o nosso entendimento desses números. Então, aqui vão ser os dados de inflação, custo do capital, os gastos variáveis e assim por diante. Então, nós vamos calcular item por item, um de cada vez, porque tem dados aqui que vão ser utilizados lá na frente. Vamos pegando essas informações aqui e vamos alimentando essas tabelas que a gente criou aqui. Bem, o custo médio ponderado de capital da empresa é algo que vai ser importante para quê? Para a gente analisar a viabilidade desse projeto lá na frente. Quando a gente for calcular os índices, lembra da TIR, do VPL, alguns desses índices são comparativos com o CMPC e com a TMA. Então, nós precisamos calcular isso, porque senão lá na frente a gente não vai ter parâmetro para dizer se o negócio é viável ou não. Então, nós temos que saber qual é o custo dessa empresa, do capital que está ali. Bom, nós temos aqui dois tipos de capital: o capital próprio e o capital de terceiros. Capital de terceiros, basicamente, é o empréstimo que foi feito no banco. São 300 mil reais, com uma taxa de 10% ao ano. Os sócios, agora capital próprio. Os sócios, o sócio 1 vai entrar com 250 mil e o sócio 2 com 450 mil. Como é que eu descubro o custo do capital desses sócios aqui? Alguém lembra? Esse dinheiro está aplicado hoje? Sim ou não? Abre o microfone aí, por favor. Não está. Não está? Não. Será? Vamos ver aqui. Ó, os sócios têm a opção de manter o dinheiro aplicado a 7% ao ano. Então, eles têm essa opção, né? Então, o que que é 7% ao ano para esses sócios? É um percentual livre de risco, porque eles já têm essa opção. Se eles deixarem o dinheiro lá, não é exatamente livre de risco, porque toda aplicação tem um risco associado. Mas, como é uma aplicação que eles já tinham, vamos dizer que eles já assumiram aquele risco, nós vamos considerar que esse 7% aqui, ó, já é uma taxa que eles tinham garantido pelo dinheiro. Aí, para tirar o dinheiro dessa aplicação e colocar na clínica, eles exigiram um prêmio. Eles exigiram a mais 8%, que é o prêmio de risco que eles exigem. Aí, no caso, seria 7 mais 8 ou só os 8? 7 mais 8. Então, 15% é o custo do capital próprio. 7 mais 8. Então, nós temos aqui o capital próprio, que custa 15%, e o capital de terceiros, que custa 10%. Agora,
qual o peso, qual o percentual, qual a fatia de cada capital próprio e terceiros. Nós precisamos entender isso. Então, ó, nós vamos ver que 700 em 1 milhão, que é o capital total, representa 70% do capital. E 300 mil em 1 milhão representam 30% do capital. Então, o peso do capital próprio é 0,7. Se nós multiplicarmos custo por esse peso, então aqui, ó, vou refazer isso aqui. Pegamos o custo, multiplicamos pelo peso, nós temos exatamente o custo, o custo desse pedaço e aqui o custo desse outro pedaço. Somando os dois, nós temos aqui o custo médio ponderado desse capital da empresa, 13,5%. Essa empresa custa 13,5% para o capital que foi investido nela, o capital que está lá dentro dela. Então, aqui nós já calculamos o CMPC. Bem, aqui nós temos uma tabelinha para inflação, porque nós vamos usar esses dados em outras tabelas. Então, eu vou puxar a informação da inflação, trazer para cá. Vamos lá, onde que ela está? Eu posso afirmar que esses 13,5% é um custo alto? Olha, não, porque primeiro porque é um caso fictício. Segundo, que você teria que ver o nicho que ela está atuando. Se você hoje for fazer cálculo real de CMPC de clínicas em geral, você vai ver que o custo de uma clínica de odontologia é diferente de uma clínica de cirurgia plástica. Então, se você for pegar então só dentro das clínicas de odontologia, aquelas que são especializadas em ortodontia têm um custo diferente daquelas que são especializadas em outra coisa, não sei, endodontia. Então, para você dizer se é alto ou baixo, você tem que pegar empresas muito semelhantes. Se eu for analisar dois concorrentes muito parecidos, aí você vai saber, vai poder comparar entre eles. Oi, Porque se Luiz. eu comparar só o capital emprestado com o capital dos sócios, eu não posso tirar essa conclusão. Não. Fala, Luiz. Eu tô procurando no Canvas essa planilha. Ah, não achou não? Não, Aula 5, não, aula 5, aí fui tem nela. lá, Estudo de análise, link da aula, leitura complementar. não tem uma planilha de Excel, não? Não, Epa, não é possível. Então eu esqueci de colocar lá. aham, Vou fazer isso, foi. tá? Foi bom você falar que eu pensei que estava lá. Tá, Se der beleza, tempo tá, no não. intervalo mesmo, eu coloco. Tá bom, sim, senhor. Obrigado. Né? Então vamos pegar uma inflação aqui, ó. É 9% no primeiro ano, depois 8%, e depois do terceiro em diante, 6%. Vou colocar isso lá. 9, 8 e 6. Deixa eu tirar essas casas decimais aqui. Bom, aqui embaixo o que tem? Gastos variáveis. Os gastos variáveis, eles estão descritos lá em cima de uma forma fixa, de uma forma já estipulada. Cadê? Vendas, preços. Aqui, ó.
São R$ 20 por consulta e R$ 35 por procedimento, mas eles vão aumentar de acordo com a inflação. Então, vamos chegar aqui. No ano 1, consulta R$ 20. É 20 e 30, é isso? É, 35. 35. R$ 20 por consulta, R$ 20. 35 aqui. E 35 aqui. O que vai Professor, acontecer? Oi? eu tô vendo a nossa imagem duplicada. A planilha acaba ficando pequena. Por acaso o senhor está vendo aí também? Assim? Não. Mais alguém está vendo assim? Eu estou? Duplicada? Sim. Eu também estou. Eu E ela também fica estou. desfocando. A planilha está menos que a metade da tela. E fica E agora? Agora desfocando melhorou. toda hora. Ah, Beleza. esse tá mais grande. Agora a Aí, tela agora Beleza. toda. melhorou. Agora ficou nítido. Então tá Beleza. bom. Vamos Exatamente. seguir assim. Eu não estou vendo vocês. De vez em quando vocês dão um sinal de vida aí para não ficar deprimido lá de cá, tá? Então vamos em frente. O que vai acontecer aqui no ano 2? Esse preço vai sofrer o efeito inflacionário, tá aqui, ó. Do ano 1 para o ano 2 vai ser 9%. Então, esse preço não, o gasto variável no ano 2 vai ser igual. Isso aqui Faz 9%. multiplicado por isso aqui, que vai ser o acréscimo. Aí eu posso pegar isso tudo aqui e somar com ele mesmo. Vou colocar aqui no começo, ó. C6 mais. Então, deixa eu explicar de novo, porque não ficou boa a explicação, não. Eu peguei aqui no ano 2 e disse que vai ser igual ao próprio preço, ao próprio gasto, mais o acréscimo do gasto pela inflação. E aí eu dou um Enter, e aí está calculado o aumento inflacionário. E agora eu posso simplesmente copiar aqui, Ctrl C, e colar aqui embaixo. Deixa eu ver. Aqui no ano 3, vou fazer a mesma coisa, só que a inflação é outra, 8%. Isso aqui vai ser igual a esse mesmo preço do ano 2, mesmo gasto do ano 2, mais, vou abrir um parênteses aqui, esse gasto multiplicado pela inflação do ano 3, do ano 2 por 3. Copio aqui e colo aqui. E o ano 4 vai ser isso aqui, mais, abro um parênteses, esse mesmo gasto multiplicado pela inflação de 6%. Fecho parênteses aqui. Copio aqui e colo aqui. Ah, tá. Já sei o erro que eu cometi, desde o começo. Eu esqueci de travar a célula da inflação. Então aqui, ó, vou clicar 2 vezes, vai aparecer a inflação aqui de 9%. Se eu não travo, olha o que acontece. Quando eu copio isso aqui para baixo, a inflação também desce. Considerou de baixo, tá vendo? Aham. Então, eu não posso deixar isso acontecer. Sim. O que eu vou fazer aqui é pegar essa inflação aqui, que é essa célula, e vou travar ela. Vou colocar aqui, dar um F4. Aí eu dou um Enter, e agora eu posso copiar e colar embaixo. Agora deu certo, porque ele considera essa célula. Quando eu desço, ele Rogério, manteve essa como que célula. trava mesmo? Hã? Como que trava mesmo? Vou fazer aqui de novo, ó. Porque eu errei aqui e errei aqui também. Então, ó, vou fazer aqui, ó. Vou fazer do começo. O ano 3 vai ser igual. Esse gasto, mais, abre parênteses, mesmo gasto,
multiplicado pela inflação travada. Então, eu cliquei aqui e aperto a tecla F4. E aí aparecem esses dois cifrões aqui, ó. Agora eu posso fechar o parênteses e pronto, eu copio aqui e colo embaixo. Uma outra forma de eu travar é o seguinte. Vai ser isso aqui, mais, abre parênteses, mesmo gasto, multiplicado por. Aí eu venho aqui, ó, e eu coloco os cifrões. Eu digito aqui, ó, cifrão, aí venho aqui e digito cifrão de novo. Agora eu fecho parênteses e também dá certo. Copio aqui, colo aqui. Então, o que acontece aqui, ó? Repetiu, Considerar essa professor. célula, aqui considerar essa Repetiu. também. Hã? Ah, repetiu. 43,67, 43,67. Repetiu por quê? É o mesmo preço que sofre a mesma inflação. o particular e o convênio fica com o mesmo valor. Aham. É, o gasto de consulta é a mesma. O gasto variável de procedimento é o mesmo. Ok? Ok. Aqui nós vamos só deixar o layout bonitinho de novo, porque quando eu copiei e colei, perdeu a linha lá embaixo. Pronto. Bom, já temos aqui os gastos variáveis unitários. Cada serviço tem esse gasto. Agora, vamos ver aqui uma tabela de faturamento. Olha que legal. Nós temos aqui, no ano 1, isso aqui. Depois, no ano 2, isso aqui. E assim vai, ano 3, ano 4. O que eu tenho no ano 1? Tenho consultas particulares e convênios, tenho procedimentos particulares e convênios, o número de serviços que eu vou vender, o preço que eu vou praticar e aqui o faturamento. Então, olha, vendas do primeiro ano, consultas particulares, 320. Preço das consultas particulares no primeiro ano, 300. Se eu vendi 320 consultas a R$300 cada uma, é só multiplicar que eu vou ter faturamento. Então, é igual a isso aqui, multiplicado por isso aqui. E eu vou fazer a mesma coisa nos outros. Aqui são 640. Aqui são 400. Aqui são 750. Preço da consulta de convênio, 90. Procedimento particular e procedimento de convênio. E agora eu vou copiar isso aqui e colar aqui. E aqui o que eu fiz foi somar todos esses faturamentos. Esse aqui é o faturamento do ano 1. Vamos fazer isso aqui de novo no ano 2. Só que o que acontece com o preço do ano 2? Ele é reajustado de acordo com a inflação. Então, o preço aqui, ó. E a venda também aumenta. Né? Como é que é o aumento das vendas? Aqui, ó. 8% no primeiro ano. Então, aqui essa venda vai ser igual. Isso aqui mais ela mesma, aparece ela mesma, multiplicada por 8%. 8%. Fechar aqui. Aí eu posso copiar isso aqui e colar aqui. No terceiro ano, vai aumentar 12%. Então, vai ser isso aqui mais ela mesma multiplicada por 12%. Copio e colo. E no último ano também aumenta 12%. Então, é isso mais ela mesma multiplicada por 12%.
Ctrl C, Ctrl V. Já sei quantos procedimentos eu vendi, quantas consultas eu vendi. Agora os preços. O preço vai ser reajustado de acordo com a inflação. Então, esse preço aqui é igual a esse preço, mais, a parênteses, ele mesmo, multiplicado pela inflação do ano 1 para o ano 2, que eu vou buscar aqui, ó. E vou travar, F4. Eu fecho parênteses. E agora, eu posso copiar isso aqui e colar aqui, porque eu calculo todos os outros preços baseados na mesma inflação. Aqui de novo, só que eu tenho considerado ano 2 para o ano 3. Então, o preço vai ser esse, mais mesmo multiplicado por essa inflação. E eu copio aqui e colo aqui. E no último ano, vai ser esse. Professor, você não travou, não. Não travei, né? Que beleza. É, Obrigado, ainda deu bem que você erro de novo. lembrou. Bom trabalho aqui. Copia e cola. Muito bom. Que agora vai ser esse. Mais ele mesmo multiplicado por esse aqui travado. F4. Ctrl C, Ctrl V. E aqui eu vou só copiar e colar. Posso copiar aqui, colar aqui, colar aqui, colar aqui. Ctrl C, colo aqui. Ctrl C, colo aqui. E aqui a mesma coisa. E vamos reajustar o layout aqui. Muito bem, já temos o faturamento anual, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Aqui embaixo nós temos os gastos variáveis. Aqui é o gasto variável unitário por cada consulta e cada convênio em cada ano. Só que no ano 1, quantas consultas eu vendi particulares? 320. 320. Então eu multiplico isso aqui por esse gasto aqui, ó. Vou ter esse gasto aqui multiplicado pelo número de consultas que eu vendi particulares. 320. No ano 2, é o gasto de consulta do ano 2, multiplicado pelo número de vendas. No ano 3, esse aqui, multiplicado pelo número de vendas. E no ano 4, esse aqui, multiplicado pelo número de vendas. Agora, consultas do convênio. Aqui o gasto variável, vezes esse aqui. 2, ano 3, e ano 4. Procedimentos particulares. 1, 2, 3,
4. Procedimentos por convênio. Número 1. Dois. 3. E ano 4. Então, agora nós já temos os gastos variáveis de cada ano. Já temos quase todos os elementos para montar o nosso fluxo. Olha aqui, fluxo de caixa operacional. Vamos ver se a gente consegue montar ele aqui. No ano 0, eu vou fazer os investimentos. Reforma. Quanto que era a reforma? 35 mil. Tá certo? 90 mil. Hã? Equipamentos, 90 mil. Não, aqui tá errado. Por quê? Porque é desembolso. Ah, é. É É negativo. negativo. Nós estamos desembolsando 35 mil para reformar o imóvel. Equipamentos, 90 mil. Mas então, Frete. professor, aqueles custos lá atrás de 20 e tal, também a gente está desembolsando, não seria negativo? Quando a gente trouxer para cá, sim. Por aqui nós estamos vendo quanto que ele é. Na hora que a Aham. gente vier para o fluxo de caixa, ele vai entrar como negativo. Ah, tá legal. O fluxo de caixa. É, Entendi. tá vendo? Ó? Isso aqui, ó, tá positivo. A gente tá levando para o fluxo Aham, de caixa agora. Esses sim. custos a gente não sabia quanto era. A gente sabia o unitário e a inflação. Aí nós calculamos só para preencher aqui. Sim. Agora nós temos o frete. Outros gastos. Custo de oportunidade. Qual que é, gente? Tá falando aqui? Aquele de 8% ali? Prêmio de risco? É o contrário. É o 7. Porque os sócios têm a oportunidade de deixar o dinheiro rendendo a 7% ao ano. Ah, Então, para tá eles legal. colocarem no negócio, eles estão abrindo mão desses 7%, entendeu? Aham. Então, vai ser igual a 7% de quê? De 1 milhão. Não. 7% desse dinheiro aqui que eles vão investir, ó, no negócio. 7% dessa soma? Exatamente. Por quê? Vai ter que investir em reforma, vai ter que investir em equipamento, em frete, outros gastos, parará. Esse dinheiro desembolsado aqui tem um custo de oportunidade. Certo? Aham. É igual a isso, 142. mais É isso. isso, mais isso, mais isso. Fechou aqui. Temos um problema nessa forma. Ou multiplicação aqui. Rogério, eu não entendi esse custo de oportunidade, não. Não entendeu? Olha, Não. o ano 0 é o ano é o ano atual. Nós estamos num projeto, então nós vamos projetar os 4 anos. Então nós estamos no ano 0, vamos olhar para frente. Então, nesse ano 0, nós temos que desembolsar esse valor aqui, esses valores, para essas coisas.
Desembolsar esse dinheiro para isso significa abrir mão da oportunidade de fazer outras coisas com esse dinheiro. Isso chama-se custo de oportunidade. Então, você está aqui hoje assistindo uma aula, você poderia estar fazendo um monte de outra coisa. O custo de oportunidade para você estar aqui é você deixar de estar com a sua família, deixar de ir no cinema, deixar de ir no restaurante. Esse é o custo de oportunidade de você estar aqui. Então, da mesma forma, quando você pensa em direcionar o dinheiro para uma clínica, você deixou de usar o dinheiro para outras coisas e isso é um custo que precisa ser considerado. Só que ele é diferente dos outros custos porque você não desembolsa 9.900. Ele não sai do seu bolso. Ele é só uma ideia. Ele é um custo virtual. Mas ele precisa ser considerado porque esse projeto de clínica tem que pagar este curso, este custo. Então, você está aqui assistindo a aula hoje, e se essa aula for uma porcaria, quando chegar amanhã você fala, não valeu a pena. Eu preferia ter ido tomar sorvete do que assistir a aula. Agora, se a aula pagou o seu custo de oportunidade, aí você vai falar, valeu a pena. Então, esse projeto todo aqui, quando chegar no final do quarto ano, ele tem que pagar isso aqui também, além disso aqui. Entendeu? Entendi. Isso é o custo de oportunidade. Por isso que ele tem que aparecer aqui. Mas na hora que a gente vai fazer cálculos aqui, ó, nós vamos calcular o fluxo de caixa operacional, nós vamos somar as coisas aqui, mas nós não podemos, aliás, nós devemos somar o custo de oportunidade, porque ele deve ser pago aqui, só que, atenção, porque ele não é desembolso. Só isso. Rogério, o conceito eu entendi, mas como que você chegou nesse valor 9.940? É porque é o seguinte, aqui no começo, foi dito que sócios têm a opção de manter o dinheiro aplicado a 7% ao ano. Então, esse dinheiro aqui está no banco e está rendendo 7% ao ano. O custo de oportunidade para eles tirar o dinheiro de lá é perder 7% ao ano. Entendeu? Ou não? Sim, sim. Beleza. Poderia ser um custo maior? Desculpa, professor. Oi? Professor, não sei se de repente vai ajudar. É que aqui vai dar a soma, aqui vai dar 142 mil. Aí pegou os 7% que deu 9.940, é isso? Exatamente. Ela queria saber como é que chegou a 9.940. Foi porque Eu somou peguei. tudo isso, dá 142 mil, 7% de 142 mil dá 9.940. Exatamente. Eu somei tudo isso aqui e peguei 7% disso aqui. Aí deu isso aqui. Então, olha aqui, ó. Tá todos os valores anteriores somados. Aí eu achei 7% dessa soma. E foi esse valor aqui, 9.940. Muito bem. Ano zero não tem receita de vendas, porque só vai começar no ano 1. Não tem gasto fixo, não tem gasto variável, não paga imposto de renda, tem necessidade de capital de giro? Sim. Sim, mas nós não sabemos qual é ainda, porque a gente precisa ver qual é a receita aqui, porque a necessidade de capital de giro é em função da receita do ano seguinte. Então, primeiro nós vamos ver aqui qual é a receita, para depois a gente calcular esse NCG aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ver o ano 1. O ano 1 tem reforma, tem equipamentos, prédio, parará? Não tem. Tudo isso aqui é parte do ano zero. Daqui para frente, a gente vai ter só daqui para baixo. Então, vamos preencher aqui essas linhas na horizontal, fica mais fácil. Qual que é a receita de vendas do ano 1? Olha, a gente já calculou. Ela está aqui embaixo, ó. Faturamento, ó. É esse aqui, ó. Do ano 2, é esse aqui.
Do ano 3, está aqui. E do ano 4, está aqui. Os gastos fixos. O que ele fala de gastos fixos? Gastos. Fixo é 50% da receita. Só que aumenta de acordo com a inflação. Então, no primeiro ano, vai ser isso aqui vezes 50%. Só que é gasto. E gasto é negativo. Receita é positivo, gasto é negativo. Então, eu tenho que pegar tudo isso aqui e trocar o sinal. Vou colocar um menos aqui. No ano 2, vai ser gasto primeiro ano, depois inflação. Fixo 50%, variáveis. A inflação, ela já está aqui em cima. Então, é sempre 50%. A inflação, ela já atuou nas receitas. Aumentou a receita, então o gasto fixo é fixo mesmo. É isso? Deixa eu ver como é que eu falo aqui. Os fixos. Não, ele vai aumentar mesmo. Não vai ser sempre 50%, não. Então, tá. Então, aqui vai ser... qual que é a inflação do ano 1 para o ano 2? Deixa eu ver aqui. 9%. 9. Então, vai ser 59%, concorda? Sim. Então, 59% multiplicado por isso aqui. Com o sinal trocado. Terceiro ano, 8% além desses 59%. Então, deixa eu ver como é que nós vamos fazer. Vocês não vão somar aqui, eu vou pegar esse. Vou ter que somar. Então, eram 59 mais 8, 67. Gasto alto, hein? É. Vou trocar o sinal aqui de uma vez. 67% vezes isso aqui. E no ano 4, mais 6, 73. Muito bem. Gastos variáveis, nós já calculamos. Estão aqui embaixo. Deixa eu puxar para cá para a gente enxergar eles aqui, ó. É igual a menos isso aqui, que é para trocar o sinal. É igual a menos esse aqui. É igual a menos esse aqui. E é igual a menos esse aqui. Imposto de renda. Cadê o imposto de renda? Rogério, Oi? como que você fez mesmo esse gasto fixo? Dá um exemplo só do ano 1 aí, por favor. Gasto fixo. Eu peguei... O gasto fixo é em função da receita. Né? Não, o gasto fixo, peraí. Os gastos fixos estão previstos em... não é 50% não, gente. É 50 mil reais. Eu estava achando estranho que percentual é de gasto variável. Vou recalcular isso aqui, peraí. Então, vamos lá. Gasto fixo é 50 mil reais aqui. Aqui, ó. Vou aqui de novo, todo mundo ver. Estão previstos 50 mil reais no primeiro ano. Um aumento de acordo com a inflação. Aqui, ó, o que está errado? É 50% não, 50 mil.
Mas aí é 50 mil no ano 1, né? No ano 50 2, mil no 3 ano e um. 4 tem que ver o valor da inflação, não é isso? Exatamente. Então, aqui, ó, vai ser isso aqui, mais, vou abrir um parênteses, ele mesmo multiplicado pela inflação, que nós vamos puxar de lá, que está aqui, ó. E aí eu vou fechar esse parênteses aqui. Aumentou 9%. Só que é negativo, né? Gasto. Pronto. Agora aqui vai aumentar a inflação do outro ano. Então vai ser esse multiplicado, vou abrir um parênteses, ele mesmo, multiplicado não, mais ele mesmo multiplicado pela inflação de cá. Fecha parênteses, tá lá. E no último ano vai ser isso aqui, mais, parênteses, ele mesmo multiplicado por essa inflação aqui. Agora vai ficar certo. Ok? Ok. Imposto de renda é de acordo com a receita. Então, é 32% da receita. Só que imposto de renda também é o desembolso. Também é negativo. E é sempre 32%. Eu posso copiar aqui e colar nos outros. E a necessidade de capital de giro é 40% da receita que vai ser gerada no ano seguinte. Então, essa necessidade é igual a 40% da receita do ano 1. Aqui é um desembolso, eu tenho que colocar esse dinheiro lá para ele ficar circulando. Agora, quando eu olho para o ano 2, eu vou perceber que a necessidade de capital de giro é 40% menos 40% multiplicado pela receita do ano 2. Só que disso tudo aqui, eu já coloquei isso. Então, eu só preciso colocar a diferença. E aqui, de novo, vai ser menos 40% dessa receita, mas acontece que eu já coloquei isso aqui e já coloquei também isso aqui. Põe a diferença. Aqui de novo, 40% multiplicado por essa receita, mas eu já coloquei isso, já coloquei isso e já coloquei isso. E quando chega aqui no fim, eu não tenho receita no ano seguinte. Então, todo esse dinheiro que eu fui colocando como capital de giro, eu embolso. Então, eu vou somar tudo isso aqui. E vou embolsar. Então, isso aqui, tudo isso, eu vou trocar o sinal também. Só que dessa vez, para trocar o sinal, eu vou multiplicar por menos 1. Por isso vai para o meu bolso. Todo mundo entendeu esse NCG, que é a parte mais complicada desse fluxo? Entendi. E agora, É 40% da receita do ano seguinte, mas aí você subtrai dos anos anteriores, é isso? porque veja só, o raciocínio é o seguinte: para que a minha clínica gere
340 mil de receita, ela precisa ter 95 mil de capital de giro. Então, quando está aqui, antes de começar o ano 1, eu tenho que colocar esse dinheiro como capital de giro. Capital de giro é um dinheiro que fica girando, o nome já diz. Ele entra, sai, entra, sai, entra, sai. Você paga uma conta, volta o dinheiro, receita, paga outra, volta o dinheiro, receita. Ele não sai do caixa. No segundo ano, para gerar 281 mil de receita, eu preciso de 40% desse valor em capital girando. Só que eu já coloquei esse bolo todo. Então, eu só ponho a diferença, entendeu? Eu Sim. preciso de mais 16 para gerar esse acréscimo aqui. Esse é o raciocínio. E aí, o que aconteceu ao longo dos anos? Eu fui tendo uma receita cada vez maior. Logo, a minha necessidade de capital de giro foi cada vez maior. Todo mês eu tive que, todo ano, eu tive que desembolsar um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Esse bolo foi crescendo, foi crescendo. Quando chega no fim do quarto ano, eu não tenho previsão de receita no ano seguinte. Esse dinheiro está lá no meu caixa. Então eu embolso ele, eu ponho ele de volta no bolso. Por isso que ele aparece aqui com valor positivo. Tudo o dinheiro que eu coloquei. O valor residual é referente a coisas aqui que eu posso vender aqui no fim. Eu posso vender frete? Não, Pois é. Posso vender reforma? também não. Não. O que eu posso vender aqui? Equipamentos. Equipamento. É, equipamento. Vamos ver aqui. 25%. Então aqui, ó, vai ser igual a 25% de equipamento, só que eu vou reembolsar. Então, eu troco o sinal disso aqui. Eu vendi os equipamentos. E entrou no meu caixa 22.500. Então, qual foi o resultado do fluxo operacional de cada ano desse aqui? Vamos somar isso aqui. Então, aqui eu vou somar todos esses gastos. Desembolsamos quase 250 mil para colocar a clínica para funcionar. Quando chegou no ano 1, eu tive essa entrada e essas saídas. Então, eu vou somar isso aqui. E vou copiar isso aqui e vou fazer a mesma coisa nos anos seguintes. Aqui o meu fluxo de caixa operacional todo e eu vou recuperar o layout. Professor, Oi, o último NCG do ano 4 não está negativo. não está negativo porque Não. quando eu olho no final do ano 4 e eu pergunto assim, qual vai ser a receita do final qual vai ser a receita gerada no ano 5? Não tem, porque o projeto acaba. Ah, tá. Aí eu pego todo esse dinheiro e coloco no meu bolso. Por isso que ele está Entendi. positivo aqui. Tá, entendi. Muito bem. Então nós temos esse fluxo de caixa e agora nós Rogério, vamos... Oi? eu perdi no ano 0, o fluxo de caixa operacional, esse 247.580, como que você chegou nesse valor mesmo? Eu somei tudo isso aqui, ó. Tudo que Tá. nós desembolsamos e mais o custo de oportunidade, que não foi o desembolso. Custou para a gente isso aqui para abrir a clínica. E monetário. Então, o que aconteceu aqui? No ano 0, nós desembolsamos isso. No ano 1, o resultado foi isso. No ano 2, o resultado foi isso. No ano 3, o resultado foi isso. E no ano 4, o resultado foi esse. Agora,
nós podemos calcular nossos índices. Olha só. Gente, qual é a TMA dos sócios? Taxa mínima de atratividade. Tá lá. Rrr, 8%. ou Oi? 15, porque eles exigem 8 além do 7. 15%. É, Da soma. 15%. Então, TMA, 15%. Qual que é o CMPC? Tá lá atrás também. Atrás, vamos lá buscar ele. CMPC, calculando aqui, ó, 13,5. 15, 13,5, é. Eu vou colocar um igual aqui para não ficar... Cadê? Aqui. Pronto. E aí, isso aqui vai servir de referência para algumas coisas que a gente vai fazer, né? Já fizemos isso, já fizemos isso, já fizemos isso. Agora estamos aqui. Payback. Nosso fluxo de caixa, nós vamos copiar que nós somos novo. Ctrl+C, Ctrl+V. E aí, vamos lá. Quanto que eu tenho que recuperar no primeiro ano? Vai ser isso aqui, com sinal trocado. Aí, passa um ano, recupero 36. Então, tem que recuperar isso, menos Menos 36. isso. 36,190. Aí, de novo, falta 168, falta 105. Opa, aqui Opa, deu. não. Aí divide. Ah, 105 por 296 e 140 e tal. beleza. Então, o meu payback aqui, eu já sei que são 3 anos e alguma coisa. Alguma coisa é o quê? Nós vamos pegar isso aqui, dividir por isso aqui. 36% do quarto ano. 36% do quarto ano. Vamos calcular 36% de um ano. É igual a 36% vezes 12 meses. Olha, 4,32. Então, são 3 anos, 4 meses e 32%. 32% do quinto mês. Vamos calcular 32% de um mês. Igual a 32% vezes 30 dias. 9,6. Então, 3 anos, 4 meses 10 e dias. 10 10 dias. dias. Esse é o payback do projeto. Isso aí. Isso aqui não é dinheiro, não. Vou colocar isso aqui. Payback descontado. Vamos copiar aqui o fluxo de caixa. E vamos criar o fluxo de caixa descontado para o ano zero. O ano zero, o investimento é o mesmo. Mas aqui eu preciso achar o quê? Aí. Cadê? Um valor presente desse valor futuro aqui, ó, a um período e a uma taxa. Qual seria a taxa? 15. 15. E a TMA. Tivemos um valor negativo.
né? Porque é sempre entrada e saída. Então, aqui eu vou colocar menos, trocar, vou multiplicar por menos 1. Vezes menos 1. Pronto. E aqui eu vou pegar esses 15, vou travar. É a célula X17. Cadê? Aqui, ó. F4 dela. Agora eu pego aqui, Ctrl C. Ah, mas o 1. O 1 não pode ser também. Esse 1 aqui, ó. Eu vou substituir por essa célula aqui, ó. Agora eu vou poder copiar. Copia aqui e cola aqui. E aqui ele considera a célula de cá, período, aqui é de cá, e assim vai. Então, esse aqui é o nosso fluxo de caixa descontado. Vamos agora calcular o payback. Então, tem que recuperar esse valor. Aqui é esse menos esse. De novo. De novo. E aqui eu vou recuperar mais do que isso. Então, agora eu já sei. Vou dividir, né? E o meu payback descontado são 3 anos. E 84% do quarto ano. Vamos calcular aqui. 84% de 12 meses. 10,08. Então, são 3 anos, 10 meses 10 meses, e 0,8%. 8% do 11º mês. Calcular 8% aqui, igual a 8% de 30 dias. 2,4. 3 anos, 10 meses e 3 dias. Esse é o payback descontado desse projeto. Tem que dar uma diferença de 6 meses por de carro. Descontaram ou não. Rogério, Oi? como que você calculou esse saldo a recuperar aí? Ó, vou te explicar na de cá, porque aqui é a mesma coisa. Quando eu estou no ano zero, eu desembolsei esse dinheiro. Então, eu preciso recuperar esse dinheiro que eu investi. Então, eu tenho que recuperar exatamente o que eu desembolsei. Aí passa o ano 1 e eu tenho um fluxo positivo de 31.470. Então, de tudo que eu tinha que recuperar, eu recuperei 31. Então, agora eu tenho que recuperar isso aqui menos isso aqui. Essa foi a conta que eu fiz, ó. Entendi. E aí, ano a ano, eu fiz a mesma coisa. Quando Professor, chega aqui desculpa, embaixo, só concluir aqui, Luiz. claro. Quando chega aqui embaixo, eu tenho que recuperar 142. Só que nesse ano eu recupero mais que 142. Então, eu vou descobrir aqui quanto foi que eu recuperei 142. Foi com 3 anos, 10 meses e 3 dias. Não precisou do quarto ano todo. Ok? Ok. Vai, Luiz. Quando, assim, eu tinha visto ali que passou de 5 na casa decimal, o senhor aproximou para cima. Aí depois teve 2,4 ali também, passou de 1. Se fosse assim, por exemplo, 2,1 passava para 3 dias também? Passa, porque se der 2 dias, ainda falta 10% do outro dia. Sim, tá, tudo bem. Né? Tranquilo. Obrigado. Nada. Muito bem. Vamos calcular a TIR. Fluxo de caixa, vamos copiar. Colar.
E a TIR é muito difícil. Nós vamos aqui na fórmula, procuramos a fórmula TIR, tem que dar os valores para ele, e a gente dá OK. E acabou. Olha que difícil. Excel é muito difícil. 18,73. Nossa, dá até vontade de estudar Excel, fala a verdade. VPL. Vamos calcular aqui, copiar. Nós não somos bobo nem nada. O VPL é mais chatinho, porque o VPL que existe aqui no Excel não é um VPL. É um arremedo de VPL. Então, nós temos que falar primeiro a taxa. Qual que é a taxa? 15, né? 15. E os valores tem um detalhezinho, vocês lembram? Sim. Tem que pôr só os positivos. Pega os positivos e diminui É. pelo lá de cima. Aí aqui no final eu tenho que vir aqui e mandar ele somar o investimento. Aí o VPL. Qual que é a interpretação da TIR? Foi acima do TMA. Foi acima do TMA. Tá, mas o que significa uma TIR de 18,73%? Que é viável. A TIR maior Não, que Eu acho que, a eu acho que não é viabilidade você já viável. está comparando com o TMA. Não estou perguntando de Ah. viabilidade, não. Estou perguntando Tá. o que significa uma TIR de 18,73%. Fala, William, me ajuda aí. Significa que esse projeto entrega 18,73% de rendimento do dinheiro que foi colocado nele. Quanto maior a TIR, maior Isso a seria TIR. uma média anual, né? Não é uma média anual, não. Isso é no final do projeto. Ah, no final do projeto. Lembra daquele negócio? Você vai me emprestar 50, eu vou te devolver 100. A taxa interna de retorno desse negócio é de 100%. Aham. Então, a taxa interna de retorno desse negócio de 4 anos é de 18,73%. Não é viável, eu acho baixo. Bom, se é viável ou não, a gente vai comparar com a TMA. Se ele está acima da TMA, é viável. Sim. Só que nós estamos analisando só um exame complementar, nós temos vários outros para comparar, né? Aham. Então, nós não estamos nessa parte ainda, nós estamos só fazendo conta. Nós estamos revelando os chassis do raio-x. Então, agora a gente vem para o VPLA. Primeiro VPL. Nós já falamos o que é o TIR e o que é o VPL. Então, É o valor. VPL. Valor. VPL significa valor presente líquido. É. E como que a gente interpreta isso aqui? Esse VPL quer dizer que este projeto gera uma riqueza de R$ 27.064,16 depois de 4 anos. A valor do ano zero, a valor presente líquido. Se você for ver aqui, ó, o fluxo de caixa, você vai falar, ué, mas você está falando que o projeto gera 27 mil, mas o fluxo de caixa do último ano foi quase 300 mil. Então, você olha aqui e fala, não, ganha dinheirão. Só que É. 300 mil daqui a 4 anos, Não é nada. pois é. Tá Por isso que eu vendo? falo que é inviável. Por isso que a gente tem que fazer um projeto antes de fazer o negócio. Por isso que você tem que entender VPL para você conversar com o seu analista. Senão ele vai te mostrar um monte de planilha
que você adora, vai olhar e vai falar, nó, 250 mil, que beleza. Né? Aí você Aham. fala assim, tá, quanto que isso me deu por ano, então? Aí nós temos que calcular o valor presente líquido anualizado, que é o VPLA. Nós vamos considerar que esse dinheiro aqui vai ser pago em prestações ao longo dos 4 anos. Então nós temos que achar aqui o pagamento como se fossem prestações, PGTO. Sendo que a taxa é aqueles 15%, o número de períodos são 4, que são 4 anos, e o valor presente é esse aqui, ó. Aliás, o valor presente é o VPL. Tá aí, ó. Só que nós temos que enganar o Excel e trocar o sinal dessa coisa aqui, né? Multiplicar por menos 1 aqui. É como se você tivesse recebido R$ 9.500 por ano. Você vai desembolsar 250 mil para ganhar 9.500 por ano. É viável? É viável. Não deu prejuízo? Deu lucro. É Mas é 9.500. preferível Agora, se você deixar quer fazer ou não, 7% lá, ué. 9.500. Hã? É preferível deixar 7% inicial Ah, no professor, banco. Aí é com você. Se você prefere deixar de ganhar 9.500 por ano para não ter a dor de cabeça de gerir o negócio, aí seu raciocínio tá bom. É isso que eu falo. Os números não decidem sozinhos. Você tem que olhar esse número e ver se vale a pena para você ou não. Para mim também não vale a pena, não. professor, Imagina a dor de cabeça de lidar com uma clínica Pois dessa é. 4 anos. Oi, Luiz. o senhor pegou 27 aí e deu, vamos dizer, 9 mil e pouco por ano. Mas Aham. aí, do ano 1 ao ano 4, se Mas é for porque ele, contar é vezes porque ele, 4, dá 36. é porque ele está descontado pro valor presente. Então você tem que Aham. considerar aquela taxa de 15%. Ah, tá. A cada ano tem uma depreciação. Certo. Qual que é a margem de erro disso? Margem de erro são aquelas limitações do VPL. É uma margem de erro subjetiva, ela não é medida em número, em percentual. Margem de erro Porque é a taxa que você coloca é arbitrária. Porque você que aham, falou que queria 8% isso, além do 7%. a inflação que você coloca é arbitrária. A O, inflação você cu- está olhando para frente. Então você é, está supondo. o gasto que você coloca aí de X reais, geralmente não fica nisso, fica mais. Isso. Então, é complicado esse negócio, eu acho subjetivo. É subjetivo. Você prefere fazer sem projeto? Eu vou te contar um negócio, do jeito que você falou aí, a gente tem que fazer um projeto, tudo bem, mas como é que eu vou, em 4 anos, eu vou prever essa taxa, essa inflação? É É, muito difícil, a gente não sabe a inflação nem para o final desse mês, desse ano. você está certo. Então você prefere investir 250 mil no escuro? Não, tem que fazer alguma Ah! coisa, mas é complicado esse negócio. Pois é. Quando a gente fala em matemática, a gente espera uma precisão, né? É, Só que nós estamos e usando com dinheiro matemática, também. mas nós estamos usando a matemática para prever o futuro. Então nós estamos fazendo cálculos de risco. Até hoje não descobriram uma maneira melhor de fazer isso, não. Quando você vai para bolsa de valores, você tem cálculos mais precisos, porque você tem amostras muito grandes. Então, a quantidade de venda e compra de ações é tão grande que esse risco ele é minimizado. Então, é menos arriscado você comprar uma ação de uma empresa que está na bolsa do que uma que está fora, porque você cai nesse tipo de coisa. Uhum.
E aí você tem outros cálculos, que é essa ideia mesmo, só que indo para mais precisão. Ok? Na verdade, tudo a gente corre risco, né? Tudo a gente corre risco. E se não fizer, o risco aí é mais. Aqui é bonito mesmo. É. Então vamos concluir aqui, só para não ficar faltando. Copiar isso aqui. Ctrl C, cola aqui. Ah, nós já temos um fluxo descontado aqui também. Já calculei aqui, ó. Vou fazer de novo, não. E o que que acontece aqui? Nós vamos pegar agora e fazer o fluxo de caixa que tem só uma entrada, aliás, só uma saída e só uma entrada aqui no final. E é a soma disso aqui. Cadê? Isso. Mais isso. Ah, isso mesmo. Mais isso e mais isso. Pronto. Agora, nós temos que, se fosse acontecer tudo no ano zero, se a gente não fosse esperar 4 anos, a gente ia desembolsar isso e ia embolsar isso. Logo, se eu dividir uma coisa pela outra, só que isso aqui tem que estar com o sinal trocado, então vai ser esse aqui dividido por menos esse aqui. Eu tenho quanto que o meu dinheiro é multiplicado nesse projeto. Então, cada real que eu coloco aqui, ó, eu ganho 11 centavos. Cada real é multiplicado por 1,11. Olha que beleza, que grande investimento. Então, como é que a gente analisa a viabilidade do projeto? Índice de lucratividade. Se ele for igual a 1, o projeto empatou. Se ele for menor que 1, deu prejuízo. Prejuízo. Se ele for maior que 1, ele é viável. Deu lucro. Então, segundo o índice de lucratividade, o projeto é viável. VPL. Se ele for maior que 0, ele produziu riqueza. Se ele for menor que 0, ele destruiu riqueza. Se ele for 0, ele ficou no 0 a 0. Ele produziu riqueza. O projeto é viável. E ativo. Se ela for maior que a TMA, e ela é, TMA de 15%, então o projeto é 13,5. viável. Pronto. Todos os números dizem que o projeto é viável. Mas como vocês já chegaram à conclusão, os números não decidem sozinhos.